Salve, salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal, tudo bem com vocês? Meu nome é Diogo Bonrum, mais conhecido como um Colorado Paulista, e estamos começando mais um vídeo aqui, tá? Eu vou pedir pra você deixar seu like, deixar seu gostei. Antes de tudo, se inscreve no canal se você não for inscrito, comenta aqui embaixo o que você achou da partida da Inter de Milão. Me siga nas redes sociais que está na descrição, e as demais formas para contribuir com meus projetos sociais está na descrição também, tá bom? Cara, bora lá, é um assunto chato, né? É triste trazer pós-jogo assim, quando o nosso time perde, né? O raciocínio vai embora, análise tática vai embora, você fica meio perdido, né? Mas enfim, ontem nossa prima italiana, né, no caso, a nossa irmã italiana, no caso, a Inter de Milão, foi eliminada da Champions League pelo Atlético de Madrid. Tinha vencido, né, na primeira partida por 1-0 dentro de casa, e fora de casa enfrentou o Atlético de Madrid no Wanda Metropolitano por 2-1. Aí a partida foi para os pênaltis e o Atlético de Madrid venceu. Cara, eu vou começar falando o seguinte: claramente a Inter de Milão no segundo tempo tinha perdido o fôlego, porque assim, o esquema tático e o estilo de jogo da Inter de Milão desse ano, dessa temporada, é um estilo muito, muito bom. Funciona muito. Não é à toa que a Inter de Milão está em primeiro colocado de forma isolada no campeonato italiano. Só que é um esquema e um estilo de jogo que cansa muito os jogadores, cara. É uma intensidade enorme, tem que ter uma intensidade enorme para atacar com uma linha de 5 jogadores e defender com uma linha de 5 jogadores. Os zagueiros, então, principalmente os zagueiros defendem, os zagueiros atacam, os zagueiros são pontas, os zagueiros são laterais, os zagueiros são zagueiros, e fica nessa loucura. E funciona muito, E cara, a gente perdeu o jogo por um erro raríssimo na defesa, né? Uma brecha que foi dada ali no primeiro tempo, né? Vamos voltar um pouquinho a fita. A gente começou muito bem, atacando, buscando o primeiro gol, e com o Di Marco a gente abriu o placar, perfeito. Só que logo em seguida, que não podia acontecer, a Inter de Milão não conseguiu segurar o rojão da vantagem do primeiro gol. Aí foi lá, deu espaço, o Atlético de Madrid com o Griezmann, após uma falha bizarra do Pavard, fez o gol. Aí empatou, né, aquela coisa toda, aquela loucurada, 70 mil torcedores no estádio do Atlético de Madrid, gritando, apoiando o clube, e a Inter de Milão não conseguiu segurar o rojão, não conseguiu. E assim, mano, e quando é jogo de Champions League, você tem que estar preparado pra tudo, cara. Ainda mais se você tá com a vantagem. Cara, a Inter de Milão é impecável defensivamente. Impecável. Só que a Champions League é muito diferente, cara. É muito diferente. Você não pode dar... Você tem atenção redobrada, cuidado máximo. E não foi o que a Inter de Milão teve. Aí o Griezmann foi lá e empatou a partida. E eu digo mais, tá? Se não fosse o Sommer, o jogo teria acabado muito antes. Muito antes. Já falo sobre isso. Cara, a proposta de colocar o Dumfries ao invés do Darmian, eu gosto, me agrada bastante, porque ele é um jogador ofensivo, que ataca bem. Inclusive, logo no começo da partida, ele quase abriu o placar e foi muito bem. Gostei da partida do Bastoni, gostei da partida do De Vrij, gostei da partida do Pavard, apesar que o Pavard falhou nessa partida, né? Mas e uma coisa, né? O Pavard pra mim não pode ser titular nesse time da Inter de Milão, tá? Não pode. Ainda mais tendo o De Zerbi no banco, porque pra mim o De Zerbi é muito mais jogador do que o Pavard. O Di Marco foi muito bem na partida, tanto é que ele abriu o placar, né?
Só que acontece o seguinte, quando o Di Marco sai, foi o Darmian para a ala esquerda. E o Darmian não é um ponta esquerda, ele não é um ala esquerda, ele não é zagueiro pela esquerda, ele não é lateral esquerdo, ele é lateral direito e ele já tá improvisado como ala direito, porque nunca na carreira dele ele foi um ala direito. Não que eu me lembre, né? Eu posso estar errado. A Inter de Milão sentiu a perda, né, do Arnautovic e do Carlos Augusto para essa partida, tanto é que o Carlos Augusto teria feito muito a diferença ontem no segundo tempo, né? O Di Marco e o Carlos Augusto para mim são equivalentes, então eu acho que seria uma contribuição enorme para o time da Inter de Milão. Eu gostei do Mkhitaryan, foi uma partida que ele contribuiu bastante defensivamente, eu senti falta dele ofensivamente. Gostei da partida do Chala, daquele meio campo da Inter de Milão, que eu sempre erro o nome. Gostei muito da partida dele. Gostei da partida do Barella. Pô, como não falar do Barella, né? Deu o passe do gol pro Di Marco. Quase fez um gol num contra-ataque ali, ele e o Lautaro Martinez. Se o Lautaro Martinez tivesse feito uma escolha de um passe diferente no pé mesmo do Barella, talvez o Barella conseguiria conduzir mais a bola, né? Acredito que foi ali na prorrogação mesmo, né? Não gostei da partida do Thuram muito mal na partida, me estressou bastante e era para ele ter sido expulso naquela agressão que ele fez, né, contra o Savic. E o Lautaro Martinez para mim foi abaixo, inclusive bateu o pênalti de uma forma muito displicente, até porque se ele faz aquele gol de pênalti, a Inter de Milão ainda estaria na disputa de pênaltis. Não era tipo, se o Lautaro Martinez bater ou não vai fazer diferença. Não. Tinha chance do Sommer defender um pênalti. Enfim, para um cara que ganhou a Copa do Mundo, né? O Lautaro Martinez, para mim, não é um líder. Não é um líder, não é um cara experiente, não é um cara que sabe das coisas pelo jeito. Eu acho ele muito meninão ainda, muito meninão. Colocar a faixa de capitão nele na Inter de Milão é um erro enorme da comissão técnica da Inter de Milão, tá? Essa é minha opinião, tá, rapaziada? Eu tô muito triste, né, por ter perdido, porque esse time da Inter de Milão é muito melhor, é 1000 vezes melhor do que o time da temporada passada que chegou na final contra o Manchester City. Muito melhor, muito melhor. Muito melhor mesmo. Um abismo de diferença. Mas enfim, venceu quem teve mais competência. Essa é a verdade. E parabéns ao Depay. Além de estar sendo difícil para mim superar essa derrota da Inter de Milão, é mais triste ainda o time do Atlético de Madrid vencer. É um time feio, um time nanico, um time que não tem tradição nenhuma na Champions League, um time que a torcida foi racista com o Vinícius Júnior, sendo que o Vinícius Júnior não tinha nenhuma relação com o jogo contra a Inter de Milão, sabe? É uma torcida feia, é um estilo de jogo feio da Atlético de Madrid, uma história que não me agrada aos olhos. Cara, é feio, é um time nanico. Um time nanico, pra mim, é muito triste perder o Atlético de Madrid, por isso, tá? Mas é isso, rapaziada. Obrigado pela paciência, obrigado pela audiência. Voltamos amanhã, tá bom? Um beijo.